Rádio e TV JN recebendo nesta oportunidade o superintendente do Banco do Nordeste para Minas Gerais, Wesley Maciel. Tudo bem, Wesley? Tudo jóia, graças a Deus, estamos firmes aqui na Fenix. O que representa, Wesley, a Fenix para o Banco do Nordeste, por exemplo? A Fenix para a gente é um ponto de encontro, um lugar onde os empreendedores, os fornecedores dos empreendedores, os fornecedores de recursos como nós, bancos, se encontram para podermos discutir o que há de mais novo, quais são as novas oportunidades e tendências, de forma que um possa complementar o que o outro está fazendo e somarmos esforços em prol do desenvolvimento. Então hoje, por exemplo, nós celebramos uma noite de muita alegria, onde assinamos vários contratos, liberando recursos e financiamentos aqui dentro da feira, para que a gente possa mostrar que é verdadeiramente um local de negócios. Então é muito positivo a gente ver essa quantidade de empreendedores que, apesar de tantas dificuldades que enfrentamos no dia a dia de empreender no nosso país, mas que é possível com garra, com determinação, com conhecimento, com aprimoramento, e o Banco do Nordeste se soma nesses esforços, colocando os melhores recursos à disposição de quem está empreendendo, que é o FNE, que tem as taxas mais baratas do Brasil, os melhores prazos, para que essas pessoas possam ter as melhores oportunidades e conseguir gerar emprego, gerar renda e assim promover o desenvolvimento na nossa região. O Banco do Nordeste é um banco de fomento. Ele naturalmente está voltado também para o micro e pequeno empreendedor. Perfeito. O Banco do Nordeste ele nasce com essa missão de ajudar a promover o desenvolvimento. E o legislador, quando criou o Banco do Nordeste, entendeu com muita propriedade de que o mini, micro e pequeno são aqueles que mais têm dificuldade de acessar as linhas de crédito dos bancos. Então o Banco do Nordeste prioriza, através de uma determinação da Constituição Federal de 1988, prioriza mini, micro e pequeno. Então, como que prioriza? Então garante que a maior parte da dotação dos nossos recursos seja obrigatoriamente colocada na mão desses empreendedores. Além disso, desburocratiza, como é dinheiro público, ela tem uma série de regras e exigências. Mas para os portes mini, micro e pequeno, muitas dessas exigências são flexibilizadas, para que eles possam ter maior facilidade de acessar esses recursos e assim conseguirem empreender. Então, enquanto Banco de Desenvolvimento, a gente prioriza e facilita para os portes prioritários, para o público que mais precisa. E a gente sabe, o Sebrae tem as estatísticas aí que mostram que, por exemplo, as micro e pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego formal no nosso país. Então é natural que a gente apoie ainda mais esse segmento pela importância social e econômica que ele tem na nossa realidade. Então o banco faz isso por determinação, mas também por empatia, por consciência da importância desse público no dinamismo econômico atual. Wesley, quais as linhas de crédito mais demandadas pelos empresários, principalmente da área mineira da SUDENE? Olha, nós temos algumas contas que puxam a aplicação. Uma delas que a gente pode citar é o microcrédito. Microcrédito urbano através do Crédito Amigo, nós desembolsamos, só aqui em Minas Gerais, algo em torno de 500 milhões de reais. Operação que tem um ticket médio de aproximadamente R$ 2.300. Então é um volume de recurso muito expressivo. De outra sorte, nós temos também, na área da agricultura familiar, um recurso também importante, que são aqueles empreendedores que produzem para subsistência e que vendem nas feiras livres o excesso que tem da sua produção. É uma outra frente importante. Mas, em nível de volume de recurso, nesse momento, o que mais tem carreado recursos do Banco do Nordeste é a geração de energia limpa, e aqui em Minas Gerais, especialmente através das placas fotovoltaicas. Aqueles empreendimentos vencedores dos leilões da ANEEL, ou mesmo aquelas empresas que querem ficar livre do custo da energia, o banco tem financiado a geração própria e mesmo as famílias. É um volume menor, mas também é uma linha de crédito que está disponível.
Mas se a gente fizer uma pizza da nossa aplicação, a maior fatia seguramente vai estar com a geração de energia. E a energia, ela é importante porque ela é um insumo do desenvolvimento. As indústrias que para cá vêm e se instalam precisam de energia. Por exemplo, a maior obra privada do Brasil hoje é a Eurofarma, que está se instalando aqui em Montes Claros. Quanta energia aquela indústria não vai consumir? Então, toda essa geração de energia permite que essas indústrias venham para cá e se instalam. Então, eu falo que é um benefício duplo. Ganha porque a pessoa está produzindo e vai ter um rendimento com aquilo, mas ganhamos todos nós enquanto sociedade, porque aquele insumo importante para a instalação dessas indústrias hoje passa a estar disponível na nossa região e com um custo também mais acessível. Então é muito positivo isso. Orçamento, Wesley, para a área mineira da Sudene, é crescente essa oferta de recursos do Banco do Nordeste? Muito boa sua pergunta. O banco faz uma divisão de toda a dotação para os estados. Em Minas Gerais, nós recebemos uma parte nova que não fazia parte da área mineira da Sudene, que é o Vale do Rio Doce, mais precisamente aquela região de Governador Valadares. Então nós tínhamos uma dotação de 1,5, 1,7, às vezes até 1,8 bi por ano. Nesse momento, nós iniciamos a discussão com a sociedade civil organizada, com o governo, com os parceiros, FIENG, Associação Comercial, enfim, todos eles, sindicatos, e discutindo quais são os projetos que tem para a nossa área. E, inclusive, dessa nova área do leste de Minas, ali do Vale do Rio Doce. Então, a gente já fala de uma dotação para 2024, de aproximadamente 2 bi 100. Então, um volume, uma disponibilidade de recurso muito maior para Minas Gerais do que a gente vinha tendo antigamente. Isso é importante que se diga, porque estados maiores como a Bahia, onde o banco atua no estado como um todo, e Minas só um pedaço, né, e o Rio Grande, o Ceará, Pernambuco, são estados que têm um dinamismo econômico grande e acabavam puxando uma fatia maior do bolo total do FNE. Mas Minas hoje cresce nessa fatia em buscar mais recursos para Minas. Isso é muito importante porque a gente ajuda a desenvolver o estado como um todo para essas indústrias que se instalam aqui e agora no Vale do Rio Doce também. Então nós fechamos 2023 com um orçamento já na média de 1,7 bi e para 2024 nós estamos construindo agora, isso ainda vai para o Conselho Deliberativo da Sudene, que é o CONDEL, mas a solicitação de Minas orbita entre 2 bi e 2 bi 100 milhões de reais. Wesley, esse orçamento ele é suficiente para atender uma demanda que supõe-se seja sempre crescente? Ele já começa a ser pequeno. No Banco do Nordeste, nós temos uma limitação dessa dotação. O FNL é fruto da arrecadação de IPI, de imposto de renda, do país como um todo. E a gente enfrentou uma depressão econômica em função da pandemia. E isso diminuiu os ingressos de recursos no Fundo Constitucional, que é o recurso que a gente aplica. Então, houve uma redução de arrecadação no país, consequentemente, um volume menor do Fundo Constitucional. Na medida que o dinamismo econômico volta a ficar mais ativo, a gente começa a arrecadar mais e o fundo fica também maior. Mas hoje nós já temos uma demanda maior pelos recursos do FNE do que a disponibilidade de recursos. Fato é que, como eu disse no início da nossa fala, que a Constituição nos obriga que a maior parte desse recurso vá para mini, micro e pequeno, e nesse momento final do ano, o banco começa a frear um pouco as contratações com os portes médio e grande, para que, respeitando a Constituição, não falte recursos para os mini, micro e pequenos. Então, há sim algum projeto que a gente analisa, vê o mérito dele e aguarda janeiro para contratar, para que não falte para mini, micro e pequeno. Se a gente tivesse uma economia mais forte, esse fundo estaria maior e eu conseguiria atender todos esses projetos. Não vão ficar sem atendimento, mas médio e grande, nessa reta final, corre o risco de serem contratados só em janeiro, para que a gente garanta a Constituição brasileira, que manda atender primeiramente mini, micro e pequeno.
O fato é que o Banco do Nordeste está aí para impulsionar o desenvolvimento da área mineira da Sudene. Correto. Nós somos o maior aplicador de recursos na área mineira da Sudene. De todo o recurso de longo prazo injetado na nossa área de atuação, 63% dele é colocado pelo Banco do Nordeste. E nós só temos 8% da rede de agências. Então era natural que eu tivesse apenas 8% desses recursos, já que eu só tenho 8% da força de trabalho. Mas, ao contrário, pela qualidade do nosso recurso, pela taxa baixa, pelo prazo adequado, a gente tem 63% de todo recurso de longo prazo colocado. É você dizer que de cada R$100 colocado na economia, 63 quem colocou foi o Banco do Nordeste. E um recurso, repito, com uma taxa bem baixa e com um prazo adequado, dando uma possibilidade, uma sustentabilidade muito maior para aqueles empreendedores e também o homem do campo que tomam esses recursos, que vão ter condições mais justas para operar, para trabalhar e terem maiores chances de sucesso. É um custo, digamos, bem mais acessível. Muito mais. Nós estamos falando de Selic hoje aí de 13 e pouquinho. Nós estamos falando de um juro nos bancos privados algo em torno de 17% ao ano para investimento de longo prazo, e no Banco do Nordeste nós temos taxas de 6% a 9,5%. A minha maior taxa, 9,5%. Então, muito mais baixo do que o custo do Brasil, que é a Selic, e muito mais baixo do que aqueles recursos que estão sendo operados pelos demais bancos. Mas, óbvio, esse é um fundo constitucional, é um dinheiro subsidiado pelo governo federal, pela sociedade brasileira, quando ela paga os seus impostos, justamente porque o governo entende que o Nordeste brasileiro, o Norte de Minas, ainda precisa desse apoio para atrair empreendimentos e aqui gerar emprego e renda para que a gente possa melhorar o IDH da nossa região e aqui colocar maiores oportunidades. Eu fiz recentemente uma apresentação para a nova diretoria do banco, mostrando que o PIB per capita do Norte de Minas, ele é o menor PIB per capita de todos os estados de atuação do Banco do Nordeste, mostrando que, apesar de estarmos, entre aspas, no Sudeste, o Norte de Minas ainda tem uma carência muito grande de investimento. A gente precisa melhorar saneamento básico, a gente precisa melhorar acesso à saúde, à educação, e esses investimentos do banco, ele ajuda com que a interiorização do desenvolvimento chegue para toda a população. Esse é um trabalho incansável que a gente já faz há muito tempo e continuamos fazendo com muito amor, com muito carinho, porque ele ainda é muito necessário. Beleza. Obrigado, um abraço.